Eu sempre ouvi histórias desde muito pequena e sempre gostei de arte de modo geral. Então, contar histórias era uma coisa que eu sempre fazia naturalmente. Foi uma coisa assim, queria fazer e fui. Porque se a gente espera muito, não rola. Né? Então eu tomei uma decisão, coloquei a mochila nas costas e comecei a viajar, a pesquisar mais, saber mais sobre a minha família também, porque como a minha avó era contadora, então descobri as minhas histórias de família e a partir daí eu não parei mais. Aqui no Brasil, a grande diferença é que muita gente ou vem do teatro ou vem da literatura mesmo, é escritor, ou alguém que estudou letras e que vai, sei lá, querer escrever e vai contar. Então tem esses dois caminhos. Não consigo contar história sentada, não posso, não dá. É demais pra mim, assim, uma coisa. Eu faço a minha produção, eu faço tudo, né? E é legal porque você tem controle do seu trabalho. Colar de ouro, nem anel de brilhante que media um amor, não. Que o sal era um tempero muito importante, igualzinho ao amor que ela sentia por ele. O pai ficou muito arrependido, mas logo os dois se abraçaram, mandaram vir um saleiro, salgaram as comidas e a festa foi uma maravilha. Salve, salve, galera! Papo Reto entrando no ar, diretamente do Rio de Janeiro, do Palafitas Kitchen, aqui na Lagoa, um lugar delicioso, pena que não tá sol. Mas a minha convidada veio especialmente de Portugal, passando por São Paulo, chegando aqui no Rio. Brigadão, Clara. Eu que agradeço o convite, estar aqui. E muito legal, uma cultura tão importante que é a gente falar aqui sobre a cultura da contação de história, do contador de história, que é uma coisa milenar, né? Uma coisa que da onde a gente conhece as coisas pela, né, por contar histórias. E hoje até a gente se perde um pouco, nem sei mais se os pais andam contando história para os filhos. Contam, né? Contam. Clara, você é atriz, formada como atriz, como que você migrou para a contação de história? Olha, eu sempre ouvi histórias desde muito pequena e sempre gostei de arte de modo geral. Então, contar histórias era uma coisa que eu sempre fazia naturalmente, né? Mesmo no teatro a gente acaba por contar histórias, a gente interpreta, mas conta uma história. Mas só que eu quis seguir mais esse foco da oralidade, das narrativas mais antigas, ancestrais. Então eu fui pesquisar os narradores africanos, os griots, os contadores, né, árabes. Então eu fui buscando essa outra linguagem que eu aprendi com a minha avó, porque minha avó era uma contadora de histórias. E aí eu deixei teatro, deixei produção, deixei tudo para me dedicar a isso. Então esse momento de transição foi em 98, 99 e não parei mais de contar histórias. Que legal! E a gente fica assim, acho que com uma ideia meio errônea de que existe um mercado? Sim, existe um mercado, né? E é imenso. E você foi fazer essas pesquisas por você mesmo ou você acabou encontrando já caminhos de estudo acadêmicos assim? Tem estudo acadêmico, mas na verdade esse tipo de arte é muito informal, né? Então tem que viajar, conhecer os narradores tradicionais, que são pessoas que às vezes nem estudo têm. São pessoas que contam histórias, mas que aprenderam, são histórias que passam de geração para geração. Então eu fui para a África, para Portugal, para todo lado para ouvir histórias e essas histórias que eu aprendi, eu começo a contar também. E aí você recebeu apoio financeiro? Como que você fez? Porque não, né? Mas você conseguiu rentabilizar isso, se tornar sua profissão hoje. Sim. E que ela não tem agenda livre. Então... Não tenho, não. Estou assim com a agenda super cheia e trabalho muito, tem muitos festivais na Europa. Você até organiza um, né? Organizo um, que acontece a cada 2 anos, que é um festival bem legal, internacional, com muitos contadores, chama Um Porto de Contos. Que legal. Mas aí para você conseguir viabilizar esse estudo, essa busca, se enriquecer, né? Como que foi a sua formação daí? Olha, foi por conta própria mesmo, de pegar uma mochila, vamos embora, vamos estudar, vamos buscar para acontecer, né? Paixão então, mesmo, né? Foi uma coisa assim, queria fazer e fui. Porque se a gente espera muito, não rola.
né? Então eu tomei uma decisão, coloquei a mochila nas costas e comecei a viajar, a pesquisar mais, saber mais sobre a minha família também, porque como a minha avó era contadora, então descobri as minhas histórias de família e a partir daí eu não parei mais. Estou em Portugal já vai fazer 11 anos. Mas você tem 15 anos de carreira, você escolheu mais ou menos. Por que você escolheu ir morar em Portugal? Olha, porque eu gostei da cidade, foi uma coisa assim de paixão pelo lugar. Eu cheguei e me apaixonei pela cidade, achei que era uma cidade de contos de fada, mas eu quero morar aqui. Todo mundo me achou super maluca, porque deixar tudo aqui no Brasil e ir pra lá, mas eu fui. Decidi, passado um ano da decisão, porque tem um tempo, né, para você se organizar para mudar. E eu fui pra lá, e foi em 2005. E não me arrependo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. No início foi um pouco difícil porque ninguém conhecia, assim, né? Porque de repente chegar uma brasileira com uma mala, vai, eu conto histórias. E a cultura lá deles não é tão grande com relação ao contador de história, né? É bastante grande, sim, porque tem, na verdade, tem muitos contadores de histórias, mas estão mais restritos às aldeias. Não são, assim, contemporâneos ou que vêm a partir de um livro, porque aqui no Brasil a grande diferença é que muita gente ou vem do teatro ou vem da literatura mesmo, é escritor, ou alguém que estudou letras e que vai, sei lá, querer escrever e vai contar. Então tem esses dois caminhos. Lá não, é muita gente que conta nas aldeias, com as fogueiras, contam à noite, sabe, aqueles serões de história e permanecem contando. É agora que está começando esses contadores contemporâneos, assim. E esses festivais, por exemplo, esse que você organiza, esses outros festivais, são só histórias para infantis, para crianças ou não? É muita história para adulto? O foco do meu festival, especificamente, é para adulto. As atividades para criança, elas acontecem à tarde, porque assim, tem que ter criança, famílias, é bem legal, mas o foco principal é para adulto, porque contar histórias não é só para criança, né? A gente tem muita essa ideia, vai contar uma historinha para criança, ou história para mãe dormir, né? Mas não, é para adulto também, tem vários tipos de histórias. As histórias das Mil e Uma Noites, por exemplo, não são para criança. Não, nem um pouco. De jeito nenhum. Então, não tem só histórias para criança. Então tem historinhas mais picantes também, né, para os adultos. Sim, tem algumas coisas mais fortes, mas as pessoas gostam, sejam histórias picantes ou não. As pessoas, o que eu acho legal dessa profissão é que elas param para ouvir. E hoje em dia as pessoas não têm tempo para ouvir um ou outro, porque assim, o mundo é rápido, as coisas são rápidas e de repente quando você está contando histórias, não, você vê pessoas que estão lá paradas para te ouvir. Então é super legal. Você vê esse movimento contrário, né? E a contação de história, né, as pessoas ouvem, então ela senta lá e conta uma história. Não, o que é, por exemplo, o seu espetáculo quando você vai contar uma história? Olha, é muito variado. Na verdade, eu não tenho um espetáculo fechado, não. Eu escolho as histórias na hora, olhando para o público. Então, assim, tem públicos, pessoas assim, dependendo do lugar, que me puxam para um tipo de história, outros para outro tipo. Então eu não tenho espetáculos fechados, é impossível falar, eu vou contar essa, eu não sei o que eu vou contar. E é sempre assim Isso é ótimo, né? Porque deixa o público sempre... Vou ver semana que vem porque eu não sei o que pode vir. Eu não tenho espetáculos iguais. Então, às vezes tem um nome, né? Sei lá, Contos das Mil e Uma Noites. Mas eu não sei que histórias das Mil e Uma Noites vão sair. Eu não sei. Legal. Porque depende do público que eu vejo na minha frente. Né? E isso é muito legal, porque é uma expectativa que não sabe o que vai acontecer. E eu tenho um projeto lá em Portugal que é bem legal, que chama Entre Contos e Vinhos. Então, é assim. Gostei. É uma coisa, tá um enólogo falando sobre os vinhos, os tipos, sabores, aquelas coisas todas que os enólogos falam. E a partir de algumas características que ele dá, eu vou puxar uma história da minha cabeça para contar em cima daquelas palavras. Então as pessoas estão na expectativa, será que agora ela vai conseguir, né? Então, unir com o vinho. Mas sempre dá super certo, é bem legal. Eu gosto muito. Legal. Porque é desafiador, E o né? bom é que ela trouxe até aqui um instrumento africano. Tem a kalimba, aqui é a marca, né? Kalimba chama? Chama kalimba. É um instrumento que muitos contadores de histórias utilizam, né? Quando contam as histórias. Eu utilizo muito, que é bem legal. Que lindo! Né? E chama um piano som de mão, né? Quem não conhece assim muito, que tem um sonzinho bem
bem agradável. Então, às vezes, algumas histórias eu conto utilizando esse instrumento. Mas nem sempre. Às vezes tem músico junto comigo. É tudo muito aberto. Eu gosto de improvisar bastante e deixar que o público me peça as coisas. Então, além de você ir contar história e ter né, esse trabalho, você dá aula, você escreve, você faz os festivais. Coisa. Hoje em dia, né, gente, não adianta você querer ser uma coisa. Ou você é pluri ou você é pluri e resolve sua vida, que senão o dinheiro não entra. Mas como que você organiza a sua agenda? Como que é a demanda de cursos, não só lá na Europa, mas também aqui no Brasil? Olha, aqui acontece geralmente no segundo semestre, quando eu venho pra cá, fugindo do frio. Acontece no segundo semestre, aí eu circulo assim por vários estados brasileiros, dando oficinas assim de 15 horas, 6 horas, depende de quanto tempo eu fico em cada cidade ou cada estado. Mas em Portugal eu tenho uma agenda muito grande, porque eu tenho uma escola, que chama Escola de Narração Oral Itinerante. Ela iniciou isso lá em Portugal, muito legal. É a primeira escola, e aí é capacitação para as pessoas que queiram contar histórias. Qualquer pessoa, não precisa ser professor, né? Qualquer pessoa que tem interesse em contar, comunicar bem, né? E dependendo do público, basta ir lá e aprende as técnicas, que é bem legal. Então tem uma agenda em vários lugares, Portugal, Espanha, França, eu viajo muito. Que bom, né? Que bom. E aí, nesses outros países, quando você vai, que são, né, Portugal, você ainda encontrou o seu jeito de falar, mas quando você vai para a França, né, que até tem uma certa ressalva com outras línguas. Tem bastante. Né? Como que você lida, como você se adapta a esses países? Como eu não falo francês, aí no caso tem uma pessoa que faz a tradução simultânea. Mas geralmente quando eu vou para a França, eu vou contar para a comunidade portuguesa que vive lá. Em outros países, assim, eu conto mesmo em espanhol, conto em inglês e em espanhol. Né? Aí eu não preciso, quando é uma língua muito maluca, que não dá, tipo Tchecoslováquia, aí tem que ter... Você já foi pra Tchecoslováquia? Aí tem que alguém aparecer, porque não sei, não entendo o inglês que falam, e fica uma loucura. E engraçado o interesse deles de ouvir uma contadora de história brasileira. Muito, porque falar de Brasil é uau. Né? Já pensam, samba, carnaval, Rio. E aí você normalmente remete a histórias brasileiras? Olha, depende, se querem ouvir, né, eu tento colocar uma ou duas histórias, mas como eu não sei, como eu te falei que é assim, então eu busco, quando é um país que, sei lá, eu vou e que tem aquela coisa nossa, é mítica, brasileira, eu busco levar algum conto brasileiro. Decido na hora e conto. Mas tenho que contar, porque falar do Brasil parece que abre todas as portas. As pessoas adoram saber do Brasil, da cultura do Brasil, que é imensa também, né? Quando sentiu o cheiro do bolo da mosca e ouviu o barulho de festa na casa, ficou muito chateado, porque pensou: fazem festa e não me convidam? Oh, eu vou lá, porque é tudo meu, tudo meu, tudo meu. E aí você acompanhou bem o crescimento desse mercado no Brasil, mesmo você indo para Portugal, né, com essa demanda que você acaba sentindo ao voltar aqui. Mas como você vê esse mercado, né, principalmente para nós atores, mas para quem também não é ator, para quem é contador de história, o crescimento disso e a cultura disso, o quão importante é para o Brasil? Eu acho que é muito importante, as pessoas deveriam valorizar mais, né? E quem quer contar histórias, basta ouvir também o outro, buscar histórias, às vezes da própria família, né? Porque cada um vem de uma nacionalidade, de uma origem e pode buscar essas histórias para começar. E eu acho que precisa um pouco mais de incentivo, né? Isso falta. E eu acho que não é só na contação de histórias, mas de modo geral na cultura precisa de mais incentivo. Mas que as pessoas devem buscar, fazer e buscar histórias, porque tem mercado para isso, tem muito espaço para contar. E é muito legal porque às vezes você vê, né, tem esses festivais de cultura, né, de livrarias e tudo mais, tem um contador de história. Mas como é gostoso você sentar com alguém que sabe contar história, né? Você vai para um outro lugar que é diferente de um filme, que é diferente, né? Mesmo. E agora tem até essa cultura de você ter aplicativos, você tem, né, de você poder audiobooks, ok, mas não só o audiobooks, mas gente contando a história, que é diferente do audiobook. Completamente, porque é interativo, né? De repente, assim, no audiobook você pode falar, mas ninguém vai te responder
responder, né? E o contador, de repente, se ouve o público, se tem um comentário, ele vai às vezes usar daquele comentário para incrementar a história, para esticar, para encurtar, tudo depende. Então é muito mais vivo, é muito mais legal de fazer, né? É dinâmico, orgânico. Deve ser, né? Eu não sei. E é muito legal, você comentou a coisa do edital, dessas coisas de incentivo, mas a gente vê o tempo inteiro, eu pelo menos que estou sempre conectada aí às aberturas, a prefeitura, o governo sempre tem, então se você é um contador de história e tudo mais, procure, porque tem sim espaço, tem muita gente né, chamando profissionais dessa área, não só para trabalhar com crianças, mas nesses circuitos mais alternativos de arte, que é uma coisa muito bacana. E é muito legal. O que é diferente, que ainda aqui no Brasil não está rolando com muita frequência, é a questão das histórias nos bares, né? Sei lá, mais... Isso é muito europeu, né? E aí você tá tomando um vinho, você tá comendo alguma coisa, você tá vendo um contador de histórias, é um espetáculo. Aqui tem muito isso com stand-up comedy, né? Mas lá não, é com contador de histórias, porque são coisas bem diferentes. Então é legal. Isso falta abrir. Porque tá muito essa ideia de edital para criança. Sim. Né? E eu acho que tem que abrir e tem como abrir, porque tem histórias para todos os públicos, não é só para criança pequena. E Clara, você, como que você vê, por exemplo, alguém que vem te pedir uma dica de como se colocar, como crescer nessa profissão? Eu acho que você teve grande ajuda, o suporte de você ir para a Europa te deu aberturas para você enxergar o mercado diferente. Porque quando a gente sai, né, parece que a gente vê as coisas com outros olhos, com olhos de ver. E conseguir perceber até as minhas características, né? Porque quando a gente está aqui, a gente vai vendo pessoas que têm trabalhos, né? Porque o brasileiro é muito gestual, né? Fala com a mão, né? Uma coisa assim. E o europeu é mais, né? E até contam sentado. Eu não consigo contar história sentada, não posso, não dá. É demais pra mim, assim, uma coisa. Mas você aprende muito sobre você e das suas possibilidades, porque aqui você fica muito esperando, sei lá, alguém que te faça a produção de alguma coisa, alguém que faça a direção. Quando você tá, pelo menos assim, eu faço a minha produção, eu faço tudo, né? E é legal porque você tem controle do seu trabalho. Essa autonomia, né? Que é muito importante. Acho que cada vez mais, como profissionais, a gente tem que buscar a nossa autonomia, porque tá difícil. Ou se unir com outras pessoas que estejam na vibe de fazer a coisa acontecer, sem se preocupar com dinheiro, porque uma hora ele vem. Vem. Se você tem um bom trabalho, é uma coisa que eu sempre falo. Se você é ruim, assim, você deu sorte, fez uma coisa, beleza. Você deu sorte. Dá graças a Deus que você fez aquela coisa. Mas se você tem talento e tem coisa para mostrar, você vai fazer aquela coisa, mas você vai fazer outra e outra e outra. Então é uma questão, assim, de você ser persistente, buscar aquilo que você quer. E quando eu fui mesmo com foco. Eu vou viver aqui, e quando eu cheguei ninguém me conhecia. Então hoje em dia é muito, para mim, gratificante chegar e as pessoas conhecerem, saberem quem eu sou. Eu sou um nome de referência lá fora. Então é legal, é levar o nome do Brasil para vários lugares. O ano passado eu ganhei um prêmio bem legal de melhor contadora de histórias da Europa. Então eu fiquei, uau! E assim, de você tá trabalhando e tipo, não desistir, né? Tipo, abrir caminho, não ter medo, não. Então aqui o que eu sinto é que as pessoas ficam esperando um produtor, esperando alguém. E eu acho assim, se a gente quer, a gente faz. Seja como for, né? Eu sou super dessas. Você faz, né, com a sua agenda, com a demanda que você tem de trabalho,
organizar tudo, cuidar da voz, que querendo ou não tem que cuidar, Tem que pesquisar cuidar. novas referências, novas histórias. Olha, eu faço tudo em simultâneo, sabe? É uma coisa, eu acho que meio de geminiana, que gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil eu tenho que ter uma assessoria que cuida um pouco da agenda, porque é muita solicitação e eu tenho que ver como é que dá para ir, onde dá para ir, Aham. né? Mas na Europa eu própria cuido da agenda porque fica mais fácil de gerir, já tenho a minha agenda toda marcada, já não tenho estresse nenhum, né? Então é fácil, só falar que sim, que não viajar, né? Aqui é mais, demanda outra produção. Mas sim. Mas porque o festival, por exemplo, como que você faz para organizar Olha, o festival, como ele acontece a cada 2 anos, eu já estou começando a organizar a edição de 2017. Né? Então, entro em contato com os narradores, vou nas empresas, né? Porque lá é muito mais fácil, né? Por edital, né? Você vai na própria empresa e fala, ó, tem um festival, vai acontecer isso, me vamos ajuda. diminuir o caminho, por favor. E é mais fácil. Então, eu já estou começando a produzir e como é com muito tempo de antecedência, porque é só em julho de 2017... Tem como se organizar melhor eu vou também. organizando pouco a pouco, aí eu tenho uma equipe pequena, porque muita gente também dá confusão. Então tem 3 pessoas que trabalham comigo e é sempre andar, como fala lá. E você lançou há pouco, né, uns contos. O que você tá, né, 2016 começando agora, o que vai ter esse ano? Vai lançar também mais um, né? Eu tô agora produzindo coisas, vou ter o meu próprio programa, contando histórias. Né, com um músico que vai fazer toda a sonoplastia do programa, vai ficar bem legal. Terminar de escrever alguns contos que vão ser publicados ainda esse ano, aqui no Brasil e em Portugal. E olha, sempre contando histórias, aprendendo, estou assim disponível para tudo. Né? Que bom! Legal. Claradade, ela tem site que é claradade.com, é .br também? Não, é .com, mas é mais fácil ver pela Escola de Narração. Tá. Né? www.escolanarração.com. Tá, mas lá no site dela tem umas Facebook, coisas um pouco tô em todo lado. Tem um pouco das coisas também da Clara. Obrigada por arranjar um tempo e obrigada por disseminar esse trabalho tão bonito que é contar a história. Bem legal, foi bem legal. Obrigada, e a porta tá aberta, vem contar a história pra gente aqui também. Fica ligado então, porque se você quiser aprender um pouco mais sobre essa cultura maravilhosa que é contar a história, vai atrás da Clara. Tá te esperando. É isso aí, obrigada. Eu fico por aqui com Clara Haddad, valeu, até a próxima. Thank you.